A palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje encontra-se no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia e o Seba em teu lugar. Amém? Essa palavra aqui é uma palavra de confiança, né? É nós estarmos confiantes em Deus nas tempestades de nossas vidas. E esse texto, ele é uma afirmação, né, da propriedade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque ele afirma aqui que quando nós passarmos pelas águas, ele estará conosco. Passando pelo fogo, ele estará conosco. Passando pelos rios, ele estará conosco. É algo que Deus entrega e é uma propriedade dele sobre a minha vida e a sua vida. Então, meu irmão, tome posse daquilo que Deus está falando nessa noite, porque Deus vai falar muito ao meu e ao teu coração. E Deus, ele pode nos renovar, nos rejuvenescer, tá? Nas circunstâncias mais assoladoras das nossas vidas. Basta que a confiança do Senhor, nós no Senhor estejamos 100%, crendo que ele muda tempo e circunstância, e que para ele uma circunstância, seja ela qual for, é bem pequena, porque o Senhor, ele faz além daquilo que nós pensamos. E a vida, ela é repleta de desafios. E tem momentos na nossa vida que ela apresenta e chega para mim e para você de forma inesperada, coisas que acontecem, que nos acometem, que nós não estamos esperando. Mas isso, meu irmão, por quê? Porque Deus, tudo que vai nos acometer, o Senhor nos avisa antes. O Senhor, ele nos chama na madrugada, ou o Senhor avisa através de alguém, levanta algum profeta na terra para falar conosco, ou o Senhor fala conosco na palavra. O que nós precisamos é estar atenta a ouvir o que Deus vai falar para nós. E o Senhor nos apresenta antes. Vai passar por alguma circunstância? Nós sabemos antes. É só nós termos intimidade com o Senhor, orar ao Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. O que é que vai me acometer? O que vai acontecer? Né? O que o Senhor está querendo comigo quando o Senhor me desperta numa madrugada? O que o Senhor está falando comigo nessa palavra que eu não estou entendendo? E o Senhor, então, assim, vai nos revelando que algo está por vir, porque nada nos acontece que o Senhor não nos revela antes. Então, a palavra do Senhor, em momentos assim, é natural que o medo, que a incerteza invadem a nós, mas a palavra de Deus nos ensina que mesmo nas maiores tempestades, nós podemos confiar plenamente na sua presença e poder. Em Isaías 43, 2, que acabamos de ler, o Senhor fala que podemos confiar plenamente na sua presença e no seu poder. E ele diz para nós que essa é uma promessa para mim e para ti poderosa, porque ele estará conosco em todas as nossas dificuldades, seja nas águas turbulentas, que foi o que ele fez quando teve aquela travessia do Mar Vermelho, onde Moisés, ali em Êxodo 14, diz que Moisés passou com o povo e ele abriu o mar para que o povo dele passasse, sem que ninguém ficasse para trás e que ninguém submergisse ali. Ele também diz para a gente que teve aquela travessia do Rio Jordão, onde com o povo estava sob o controle de Josué. E Josué passou ali pela Arca da Aliança, com o povo de Israel, liderando ali. A palavra do Senhor diz que a gente não submerge a nada, porque ele está conosco.
Ele diz também que nós passaremos pelo fogo e ele não vai nos atingir. E nós vamos refletir, meu irmão, sobre esta palavra que é algo que a gente tem que trazer como confiança para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos que crer no que é bíblico. Ele está comigo, ele está com você. Eu e você dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. A palavra do Senhor diz que eu e você, além de dependermos deles, a gente quer mais e mais conhecer e ter uma intimidade com ele, não só como pai, mas como amigo, porque ele se revela a nós como amigo. Ele não diz que só é nosso pai, mas ele se revela a nós como amigo. Ele diz que nós pertencemos a ele. Ele fala que nós refugiamos na habitação dele. Então, meu irmão, muitas vezes a gente passa, como a gente pega a gente meio que surpresa, a gente às vezes se beia na fé e fala, meu Deus, parece que estou sozinho e tu não estás comigo. Por que que isso veio me acometer? Mas é nessa tempestade da vida que Deus se revela grandemente para mim e para você, porque ele tem algo grande preparado para mim e para você. E como que a gente vê o melhor de Deus e agradecemos aquilo que ele tem para nós? Quando nós passamos um processo, quando nós somos forjados em caráter. E a palavra do Senhor também diz que ele jamais nos deixaria. É palavra do Senhor. É o Senhor prometendo para mim e para você que ele jamais nos deixará. E não vai deixar a gente sem resposta. Eu até tirei aqui alguns pontos que é muito importante nessa palavra, né, que o Senhor, nessas tempestades que nós enfrentamos da vida, que diz as tempestades são parte da jornada cristã. Ela faz parte da jornada. Então, ao olharmos para a vida, né, de alguns personagens bíblicos, vemos que enfrentaram tempestades. Davi enfrentou gigantes, e não foi gigantes pequenos. Davi teve que enfrentar um urso, e ele venceu sobre o urso. E o menino, porque diz que ele era um menino pequeno, ele enfrentou um leão e venceu sobre o leão. E depois veio um grande desafio sobre a vida de Davi, que foi o gigante. E Davi, com a confiança, a certeza que na frente dele estava o Deus vivo, grande e poderoso, o grande eu sou, ele iria à frente daquele gigante que com certeza devia ser 3 ou 4 vezes maior que ele e mais forte que ele, mas ele não teve medo. Ele aplicou ali a confiança. Ele não foi com medo, ele foi com a certeza. E com certeza ali Davi pediu a Deus, me dê uma estratégia para derrotar este gigante. Então ali ele foi até o riacho, pegou 5 pedras e foi diante daquele gigante onde ninguém que ali estava, nem o próprio rei Saul, acreditava que aquele menino pudesse vencer aquele gigante. Então eu te pergunto hoje, qual é o tamanho do teu gigante? E o que é que está paralisando você de vencer esse gigante? Porque se Davi conseguiu, um grande personagem bíblico, e se Deus era com ele, é comigo e contigo. Esse Deus não mudou, ele é o mesmo. E olha, que eu falo para vocês, né? Muitas das pessoas daquela época lá, muitas deles tinham medo em várias circunstâncias que abatiam sobre eles, porque eram guerra direta, era luta contra luta. Mas Davi não, ele foi ali e falou, eu vou vencer. E saiu dali vitorioso sobre aqueles gigantes. Saiu dali vitorioso. E Daniel foi lançado às covas dos leões. Mas Daniel não, em um momento algum, deixou de confiar em Deus. Entralei ali. Mas eu sei que o grande eu sou, o Todo-Poderoso está comigo. E eu vou sair vitorioso dali. E ali, então, Deus fez com que todos aqueles leões jejuassem.
O que está faltando na minha vida e na tua vida, meu irmão? Para que a gente vença as tempestades que aparecem na nossa vida. Eu falo isso porque primeiro corta em mim. Há pouco tempo passamos aqui uma situação que eu falei para o meu marido, eu não sei nem para onde ir, mas de repente eu olhei e falei, não, eu tenho um Deus grande sobre a minha vida. E se eu falo e prego e digo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tem que viver aquilo que eu prego. Eu tenho que viver isso e colocar isso na minha vida e crer que Deus muda tempo e circunstâncias. E ali, então, Daniel também saiu dali vitorioso. Paulo fala que foram vários naufrágios, várias prisões. E até mesmo o próprio Jesus, próprio Filho de Deus, passou por tribulações. Em todas foi vitorioso. E Deus está falando hoje para mim e para você. Não importa a circunstância, não importa o problema, eu estou contigo. Eu estou na sua frente. Eu estou te guardando. Você está aninhado debaixo de minhas asas. A minha mão toda poderosa está te guiando, te protegendo, te levando até aonde você precisa estar. Porque o que tem que prevalecer sobre a tua vida é o meu propósito. E nada, nada frustra os planos de Deus sobre a minha vida e a tua vida. E às vezes, para a gente enxergar o melhor de Deus, a gente precisa passar tempestades, viver tempestades. E assim, a tempestade, então, ela não é um sinal de que estamos fora da presença de Deus. Muitas vezes a gente passa por algum percalço e é primeiro a levantar é até mesmo aqueles que são nossos irmãos na fé. Ah, está passando porque está fora da presença de Deus. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas para viver uma jornada cristã, é necessário que muitas vezes você passe por algum vale, por algum deserto, por alguma situação, a qual você vai falar assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? E quando nós passamos, nós podemos confiar, convicto que Deus está conosco. Deus está nos sustentando. Deus está nos moldando. Deus está forjando os nossos caráter. Deus está nos treinando através dela. Então, meu irmão, muitas vezes quando passamos por ela, olhamos para ela e dizemos, Senhor, eis-me aqui. E eu sei que o Senhor está me forjando o meu caráter, o Senhor está me moldando, porque o que o Senhor tem para a minha vida é muito além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Porque o Senhor já tem algo preparado, faz parte do teu propósito sobre a minha vida. Se eu tiver que passar, tenho que passar, vou passar. Mas eu sei que eu vou passar sozinha, vou passar contigo, segurando na minha mão, me guiando e me protegendo. Então, muitas vezes, as diversidades, as tempestades da nossa vida, elas são oportunidades para mim, para você crescer. Não crescemos em zona de conforto. Não tem como crescer em zona de conforto. Então, para a gente experimentar o melhor de Deus sobre a nossa vida, a gente tem que passar por esses tipos de adversidade que nos acomete, que muitas vezes a gente acha que é o fim. E ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, é nele que nós podemos confiar, seja qual for a tempestade que enfrentarmos. A presença, o segundo ponto que eu vejo, que é a presença de Deus em meio a tempestade. A promessa de Isaías em 43:2, que aqui que acabamos de ler, clara, Deus está conosco quando passamos pelas águas, pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram 3 jovens judeus que foram recrutados por Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor ergueu, um determinado tempo, uma imagem de ouro de 27 metros de altura na planície de Dura, na província da Babilônia. E ali, na inauguração, foram convidadas todas as autoridades do reino, disso diz lá em Daniel 3, né?
Como parte da cerimônia, o rei Nabucodonosor decretou a ordem que todos os presentes deveriam colocar o rosto em terra e adorar a imagem construída ao soar da trombeta. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. No ato da cerimônia em que foi ordenado que houvesse um momento de adoração, os jovens não se curvaram. E se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto, em quem eu estou totalmente depositando a minha confiança, pode livrar-nos e ele nos livrará das mãos. Ó rei, ele respondeu, convicto que aquele a quem ele servia e que era o amigo dele, que era o Todo-Poderoso, poderia livrar-nos das mãos da fornalha de fogo. E assim, né? Mas se ele não nos livrar, ele ainda diz: saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que eles fizeram? Naquele momento, eles acreditaram, confiaram, depositaram a confiança em Deus, porque ele sabia que eles eram guardados, morava e habitava na habitação do Deus Altíssimo. O que falta para mim e para ti hoje? Para que a gente possa ter essa mesma fé que esses 3 jovens tiveram. Em Mateus 28:20 afirmou: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é palavra do Senhor para mim e para ti. A presença de Deus é uma constante na nossa vida. Ele nunca nos deixa só. Em meio a caos, podemos sentir a sua paz, o seu abraço sobre nós. Como aconteceu com os discípulos durante a tempestade naquele mar. Ele ordenou ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se. Então, nós estamos guardados e protegidos por quem? Por Deus. Que é aquele que faz infinitamente. Então, se você hoje está no meio de uma tempestade, eu não sei qual seja a sua tempestade. Se você está no meio de uma tempestade hoje, lembre-se que a presença de Deus é a sua maior segurança. Que a presença de Deus está com você em todos os momentos da sua vida. E Ele está com você pronto para lhe dar a paz que excede todo o entendimento. É palavra do Senhor. É promessa do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Mesmo nas situações mais difíceis. Outro ponto que eu separei aqui também, que a gente vê que é Deus tomando conta, é a força de Deus para nos sustentar. Então, independente do que estamos passando, Ele nos dá força. Ele faz com que essa força que Ele nos dá, a gente consiga passar pela tempestade. Segundo Coríntios 12:9, Paulo escreve: a minha graça te basta, né? O Senhor fala: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós nos sentimos fracos e incapazes de seguirmos em frente, é justamente nesse momento que a força de Deus se torna evidente sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Deus estava dizendo o que a Paulo, naquela passagem de brilho? A suficiência da minha graça divina. A graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Seu amor e poder nos são dados gratuitamente. Deus nos assegura que a graça é suficiente para mim e para você. E ela é a base do nosso apoio e cuidado. É o apoio que Ele nos dá, é o cuidado que Ele nos dá, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos deixa em pé.
Isso, nossa, a gente vê, né? Se a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo quanto Deus tem cuidado comigo e contigo. E ele nos capacita a resistir, ele faz com que a gente suporte e vence as tempestades que a gente está enfrentando. Então, quando a gente aplica a nossa confiança, quando a gente realmente crê no Senhor, a gente passa pelas tempestades, mas a gente passa com menos, a gente nem vê, às vezes, as tempestades passar. Quando você vê, você fala, nossa, passou, acabou. Mas por quê? Porque a gente estava firmado na rocha. A gente estava firmado em Deus. E a nossa confiança estava totalmente nele. E Deus está manifestando o seu poder, então ele diz, a fraqueza humana não é um obstáculo para o poder de Deus. E o cenário onde esse poder pode brilhar mais intensamente sobre a nossa vida é quando nós reconhecemos as nossas limitações. Quando nós reconhecemos que não é por força nem por violência, e também que não é porque nós podemos fazer, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando nós ganhamos a vitória, quando a vitória chega na nossa vida, ela chega de uma tal maneira que o impossível do Senhor chega e nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida. E Deus faz, assim, coisas maravilhosas. E Deus, muitas vezes, permite que nós passamos a tempestade. Por quê? Porque para a gente experimentar a dependência de Deus. Para nós estarmos na dependência de Deus. Para nós sabermos que nós nada somos, nossa força não vai a lugar nenhum. Que quem faz muito mais, muito além daquilo que nós imaginamos é o Senhor. Que quem conduz a nossa casa, que quem conduz a nossa família, que quem conduz o nosso trabalho secular, que quem conduz a nossa vida ministerial, é Deus. Então, nós dependemos de Deus para que a gente possa aplicar e com Ele ter sabedoria para trilharmos os nossos caminhos. E Deus é tão maravilhoso, porque quando nós sentimos fortes e autossuficientes, nós podemos, muitas vezes, quando a gente se sente assim, a gente não reconhece que acima de nós há uma força maior, há um poderio grande de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo, em todos os momentos da nossa vida. E Deus também, Ele molda os nossos caráter, como eu já havia dito lá em cima. Então, diante da dificuldade, da fraqueza, o Senhor vem, né, e vem refinando o nosso caráter, para a gente desenvolver paciência, humildade, para que a gente possa desenvolver compaixão para com os outros, para que a gente possa colocar em prática o segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, para que a gente venha se moldando daquilo que Ele quer na minha vida e na tua vida. E muitos dos grandes homens de Deus, a Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse, eles passaram por grandes tempestades na vida deles. Mas todos eles, Deus estava com eles. Então, o que nós vamos aplicar? Se você se sente fraco ou sobrecarregado diante de uma tempestade na sua vida, está enfrentando, lembre-se que a força de Deus é o suficiente para te sustentar e você sair dessa situação. E Ele nunca vai permitir que você saia derrotado de nenhuma tempestade que lhe acometer. Ele não vai permitir que o que você hoje está vivendo lhe assole. Veja isso com grande oportunidade na tua vida. Busque aquilo que muitas vezes está te trazendo tristeza. Pode ser uma cura, pode ser o desemprego, pode ser alguma situação financeira. Eu não sei qual é a tempestade
das nossas vidas. E que às vezes a gente olha para um lado e para o outro e fala, não sei para onde ir. Mas a gente tem que ter a certeza que diante de toda essa dificuldade, diante de todo esse problema, diante do que a vida vem apresentando de circunstâncias contrárias, elas não é para nos matar, mas é para nos fortalecer, para que a gente esteja pronto para receber o melhor de Deus. E eu falo para vocês, o melhor de Deus, ele chega em dias comuns. Ele não chega para nós num dia, ele chega em dias comuns. Menos você espera, você recebe na tua vida o melhor de Deus. Seja em qualquer que for a área da tua vida, você recebe o melhor do Senhor. Porque ele chega sempre trazendo algo novo. Ele nos renova todos os dias. A confiança em Deus nos dá paz em meio a essa tempestade. Filipenses 4:6, Paulo ensina, não estejeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo e pela oração de súplica e com toda ação de graça seja a vossa petição conhecida diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele nos dá, Deus nos dá essa garantia. Quando confiamos, entregamos a nossa ansiedade a Ele, Ele nos dá paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle de tudo. Que o controle não é meu nem teu, que a força não é minha nem tua, mas que Ele prepara tudo. Ele traz, Ele põe no nosso coração uma paz que excede todo o nosso entendimento. É a palavra do Senhor que diz. Então, hoje, se angústia, ansiedade, devido a essas dificuldades que muitas vezes a vida nos coloca, às vezes achamos que estamos tão fracos na fé, mas é quando a gente acha que está fraco, é que a gente está forte. É quando verdadeiramente a gente tem um coração transparente com o Senhor. É quando verdadeiramente a gente se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou assim, dessa forma, dessa maneira. A palavra do Senhor diz, colocai diante de mim as vossas razões para que eu, o Senhor, possa justificá-lo. Quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor, quando a gente descansa verdadeiramente no Senhor, quando a gente sabe que nós, da nossa força, nós não somos nada, porque nós vemos do pó e do pó nós voltaremos. Nós não temos nada, nós não temos força nenhuma, que a nossa força vem do Senhor, porque nós somos limitados, mas Ele não é limitado. O Senhor vai contra a lógica humana. Tem coisa que você fala, não estou entendendo. Mas não é para você entender, é para você viver depois aquilo que ele tem para dar para você. É para você viver o teu milagre. É para você viver a tua vitória. E é para você glorificar cada dia mais o nome santo do Senhor. E reconhecer que o grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos. Então, jogue esse medo, as suas preocupações, a sua ansiedade, lança sobre ele e diz para ele, Senhor, está aqui. Vou até esquecer essa situação, mas estou deixando na tua mão. E você verá que Deus, ele vai preparar e vai lhe entregar a vitória. E quando você vê, num dia comum, ela chegará na tua vida. Porque ele é Deus. Porque ele é maravilhoso. Então, quando você achar que você estiver numa situação difícil de viver, ore a Deus, pedindo para ele retirar o medo, pedindo para ele te dar muito mais confiança, que não lhe falte nem a fé, nem a confiança nele. Senhor, eu oro para que o Senhor abra o meu entendimento e mostre-me, Senhor, o que esta circunstância, né? O que o Senhor quer comigo nessa circunstância. Senhor, muitas vezes eu não estou enxergando algo, mas o Senhor pode abrir a minha visão espiritual para que eu possa enxergar e descansar 100% em Ti.
Então, nós precisamos orar para que Deus venha, que Ele permita que a gente tenha sede da palavra dEle e fome pela sua verdade. Que a gente venha ter sede dessa palavra, porque toda vez que nós meditamos na palavra do Senhor, que nós aplicamos no nosso coração aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, a gente vê as coisas boas que o Senhor tem para nos entregar nas nossas mãos. E que muitas vezes a gente está pedindo, mas num dia comum, ela bate na tua porta e diz, cheguei. O Senhor mandou entregar isso para ti. Eu mudei hoje a tua história. Porque é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Paulo, então, nos lembra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, embora a tempestade pode durar um tempo, mas ela tem um fim. Um dia ela chega ao fim, na minha vida e na tua vida. E aí sim, a gente vai olhar e dizer, era necessário eu passar por isso, para que eu pudesse viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a minha e a tua vida. Então, muitas vezes, meu irmão, aceite o que Deus está dando na tua vida para que você possa viver e aproveitar o melhor de Deus, porque Deus tem coisas boas para nós todos os dias. Então, eu falo, creia no Senhor, porque o Senhor, Ele é bom e porque Ele é fiel. Eu vivo isso, está aqui meu marido. Vivemos isso. E as coisas nos chegam em dias comuns. Um dia que a gente nem acha que vai chegar, ela chega. E aí você vivencia o melhor de Deus sobre a tua vida. Então, assim, a tempestade, aplique isso no teu coração. Ela pode ser assustadora, mas ela não te mata. Porque a confiança em Deus nos dá certeza de que Ele está conosco. Ela nos dá certeza que quando nós passamos pelas águas, Ele estará comigo e com você. E quando pelos rios, ele não nos submergerão, nem a mim e nem a você. E quando passamos pelo fogo, não nos queimará, nem a chama arderá em nós. Por quê? Porque ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel e o teu Salvador. Ele reina, ele vive para todo o sempre. E nós sabemos, temos plena convicção de que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E não é a tempestade que vai nos parar, porque nós cremos em Deus e a nossa confiança está firmada nele. Guarda essas palavras no teu coração e creia que dentro em breve Deus tem algo para te entregar e você vai sair dessa circunstância, vai olhar para ela e dizer, ei, como é que eu passei? Tu estavas comigo. Porque eu dependo de ti. E a sua vontade, Senhor, é o que prevalece na minha vida. O inimigo pode até olhar e tentar, mas o que prevalece sobre a tua vida é a vontade de Deus. É o que Deus tem, é o propósito que Ele tem na tua vida e que no momento certo Ele vai cumprir. Então creia, só pegue isso para você, porque Ele vai lhe dar a vitória e vai mudar o teu quadro e você vai dizer, como Miriam fez, somente o Senhor é Deus. Eu deixo aqui essa palavra para que a gente venha ter uma reflexão na nossa vida e que a gente possa enfrentar, seja qual for a tempestade na nossa vida, convicto
que a nossa confiança está baseada e fortalecida no Deus Todo-Poderoso. E agradeço aqui a rica oportunidade em nome de Jesus.